Oi, gente, tudo bom? Aqui é o professor Hermano. Na nossa videoaula de hoje, do nono ano, aula 5, nós vamos voltar um pouquinho no tempo para falar sobre a Primeira Guerra Mundial, né? Um fato histórico que foi um marco no século XX e que gerou várias consequências para a posteridade. Vamos lá, então? Então, essa nossa unidade temática vai começar a trabalhar os totalitarismos e as guerras mundiais. Então, nessa e nas próximas aulas, nós vamos estar falando de várias formas de governo que foram muito comuns na Europa, que levaram esse nome de regimes totalitários e como que esses regimes influenciaram as duas grandes guerras mundiais que nós tivemos até o momento, ok? Então nosso objeto de conhecimento nesse caso vai ser o mundo em conflitos, a Primeira Guerra Mundial. E nessa aula a habilidade que nós vamos trabalhar é a habilidade 10 do nono ano, que é identificar, relacionar as dinâmicas do capitalismo e suas crises, os grandes conflitos mundiais e os conflitos vivenciados na Europa e as relações de poder entre as nações. Então, quando a gente fala em Primeira Guerra Mundial, a gente tem que saber que foi uma guerra, um conflito que durou 4 anos, né, de 1914 a 1918. A Primeira Guerra Mundial também pode ser chamada, aparecer, né, como termo em alguns materiais, livros, como Grande Guerra. Então, assim, esse conflito tem esse nome de Grande Guerra, de Primeira Guerra Mundial, porque realmente foi o primeiro conflito que envolveu os 5 continentes. Então, teve países representando todos os continentes durante esse conflito. E os combates se estenderam em 3 desses 5 continentes. Então, Europa, Ásia e África, dos 5 continentes do mundo, esses 3 foi onde tiveram algumas batalhas, né, da Primeira Guerra Mundial. Então, para vocês terem uma noção da magnitude, do tamanho da Primeira Guerra Mundial, ela envolveu 70 milhões de soldados de mais ou menos 40 países diferentes. Quando a gente fala aqui esse número de 40 países diferentes, aí há uma certa divergência, né, diferença dependendo da fonte que você consulta. Por quê? A gente vai ver que nessa época da Primeira Guerra Mundial, vários países eram nessa época impérios, então eles tinham vários territórios sobre os seus domínios. Então, naquela época, se a gente for pensar, eram menos países. Mas se a gente for comparar com hoje em dia, o número de países são maiores. Por quê? Porque vários países atualmente, na época da Primeira Guerra, eram territórios dominados por outras potências. Eles obedeciam outras potências. Então, por exemplo, a Inglaterra, ela dominava vários territórios na África, na Ásia, e esses países ainda não eram independentes, então faziam parte do Império Britânico. Mas, se a gente for converter esses territórios que se envolveram no conflito atualmente, que já são países independentes, aí eles chegam aproximadamente a esse número aí de 40 países diferentes envolvidos no conflito. Beleza? Então a Grande Guerra ela deixou um total de 10 milhões de soldados mortos e 20 milhões de soldados feridos. Pra você ter uma noção, civis, né, pessoas comuns ali que estavam no meio do conflito, o número de mortes passaram de 6 milhões. Então assim, é muita, muita morte num conflito, num período tão curto, né, de 4 anos, se a gente for considerar. Beleza? Então, isso aqui é só para a gente ter uma noção, uma introdução dos números, né, do tamanho do estrago que a Primeira Guerra Mundial causou. Mas para a gente entender como que a Primeira Guerra Mundial surgiu, a gente tem que falar um pouquinho sobre o contexto histórico que vivia o mundo, que vivia a Europa naquela época. Então, assim, nas primeiras décadas do século XX, foi a época que a gente chama de Belle Époque. O que é isso? De bela época. A Europa vinha passando, né, por uma prosperidade muito grande. Ela vinha ditando a regra, a moda pelo mundo. Então, nessa época da Belle Époque, a França era o principal polo cultural, polo turístico do mundo. Eram eles que ditavam a moda da época, os costumes, o que vestir, o que ler, o que é arte e por aí vai. E essa prosperidade na Europa toda, né, principalmente ali na França e na Inglaterra, já vinha da época do imperialismo. Que época foi essa? Quando essas nações europeias
conseguiram dominar alguns territórios em continentes como a Ásia e a África, principalmente. Então, de tanto esses países da Europa explorarem esses territórios asiáticos, esses territórios africanos, eles conseguiram um grande progresso, eles conseguiram enriquecer demais, desenvolver a sua economia, desenvolver a sua indústria, reunir dinheiro, reunir capital para fazer investimentos cada vez maiores. Então, essa época da Bela Época, né, vai ser essa época que os países europeus vão conseguir reunir condições, reunir capital para investirem cada vez mais neles. E isso a gente vai ver, então, daqui a pouco, vai culminar também na Primeira Guerra Mundial. Então, pra vocês terem uma noção, nessa época da Belle Époque, foi a época da Arte Nova, né? Onde os prédios, os objetos de decoração, os desenhos, eles eram sempre cheios de ornamentos, de curvas, baseadas em formas de plantas, em formas de animais. Então, eu coloquei aqui para vocês algumas imagens, né, na tela, que mostra a França dessa época, para vocês verem as roupas que eles se vestiam, os meios de transporte, né? Então era comum o povo ir nos cafés, tomarem café, discutirem, lerem livros, sarau para fazer leitura, recitar poesia. E a gente consegue ver através desses cartazes aí exemplos da arte nova, como os desenhos eram detalhados, delicados, cheios de curvas e linhas. Beleza? Então vamos entender um pouquinho os antecedentes da Primeira Guerra. Como estava esse mundo ali nas vésperas da Primeira Guerra Mundial explodir? Qual que eram as principais características? Então, em meio a esse otimismo, né, essa euforia, que parecia que nada ameaçava essa paz, com a Grã-Bretanha, né, a Inglaterra e a França ali dominando a política, a economia, com vários territórios coloniais onde elas podiam, né, se desenvolver, explorá-los cada vez mais. Nesse contexto, por mais que essa paz aparentemente reinava, foi um período que a gente chama de corrida armamentista. Então, antes da guerra estourar, em 1914, anos antes, a maioria dos países europeus já vinham investindo em armas, investindo em tecnologias para a guerra, na indústria bélica. Ainda que não existisse um conflito declarado entre eles, né, existisse uma paz, digamos assim, esses países já estavam se prevenindo para, né, tensões futuras, se algo ocorresse. Então, esse período de corrida armamentista, onde os países estão disputando entre eles quem investe mais na guerra, em armamentos, quem produz tecnologia melhor, a gente chama de paz armada. Ou seja, não tinha um conflito ainda declarado, propriamente dito, né, mas essa paz era armada. Eles estavam se precavendo, se adiantando, investindo cada vez mais nessas tecnologias. Tirando isso, é lógico que assim como tinha esses países dominando, né, a Ásia, a África, tendo seus impérios lá em vários territórios, existiam alguns conflitos, sim, menores entre essas nações. Então, por exemplo, a Grã-Bretanha estava um pouco incomodada, né? A Inglaterra estava um pouco incomodada com o crescimento industrial da Alemanha que já vinha surgindo ali nos últimos anos, nas últimas décadas. A França, por exemplo, já tinha uma certa rivalidade com a Alemanha, porque já tinha tido conflitos antes. Pra vocês terem uma noção, lá em 1870, ainda quando Napoleão era o imperador francês, teve a Guerra Franco-Prussiana, onde, né, a França foi derrotada e a Alemanha ficou com alguns territórios franceses, como da região da Alsácia-Lorena. Então, assim, a França já nutria uma certa rivalidade contra a Alemanha desde décadas atrás, né, antes da guerra estourar, devido a esses conflitos anteriores que surgiram lá na época de Napoleão, onde eles foram derrotados e perderam territórios para a Alemanha. Então, assim, já tinha alguns conflitos históricos menores ali, né, sendo levado em consideração para futuramente estar levando à guerra. Sem falar que também existiu o que a gente chama de política de alianças, ou política das alianças. O que era isso? Eram acordos
econômicos, eram acordos políticos, mas principalmente acordos militares entre as nações. Então, nessa época, vai surgir dois blocos, dois grupos opostos. Vai surgir a Tríplice Aliança, formada pelo Império Alemão, Império Austro-Húngaro e pela Itália, e vai surgir um outro bloco, a Tríplice Entente, que era formada pela Rússia, França e Grã-Bretanha. Então, qual que era a ideia dessa política de alianças? Era que esses países, esses grupos, tivessem um acordo, que se caso tivesse algum conflito, alguma guerra, esses países iam se ajudar, né, formar esse grupo, esse bloco para se defender, para defender o interesse ali daquele grupo específico. Então essa foi a política de aliança. Então antes da Primeira Guerra Mundial estourar, né, já existia essa parceria entre algumas nações nesses acordos econômicos, políticos e militares, formando então esses grupos para que, se caso estourasse algo, um ia ter o apoio do outro. Outro fator importante que a gente pode colocar a respeito como um antecedente da Primeira Guerra Mundial é a questão do nacionalismo. Então, nessa época, os países eram muito nacionalistas. Eles achavam que eles eram os melhores, que a sua nação específica era a melhor, a mais desenvolvida. Então, cultuava-se na população dessas nações essa ideia, né, de defender a todo custo o seu território, de levar a sua nação ao desenvolvimento. Isso que é nacionalismo, é um amor exagerado ao seu país, à sua nacionalidade. Então esse fator, né, já levou a muito conflito interno entre algumas nações vizinhas. Uma área que era dominada por outra e queria sua independência, né, defendia sua liberdade. Então já existia vários conflitos menores ali na Europa, entre algumas nações, entre alguns povos, para conseguir a sua independência, para conseguir mais liberdade política e por aí vai. Então, ali na região da Europa, existe uma área que a gente chama de Balcãs, ou Península Balcânica. Né? Por que tem esse nome dessa região dos Balcãs, ou de Península Balcânica? Porque o termo vem da palavra turca, né? Que significa uma referência à montanha, à cordilheira dos Balcãs, que ela se estende do leste da Sérvia até ali a região do Mar Negro. Então, nessa região, né, chamada Balcãs, tinha vários conflitos entre vários países, porque eles eram dominados, né, por alguns impérios da época. Então, os três maiores impérios ali, ou melhor, três dos maiores impérios daquela região, que era o turco-otomano, o russo e o austro-húngaro, tinham interesses ali em determinados territórios, influenciá-los. E esses territórios menores também nem sempre tinham esse interesse de serem dominados ou influenciados por eles. Então essa região dos Balcãs, ela recebeu um apelido na época, né, de barril de pólvora, ou seja, era um lugar com tanto conflito religioso, conflito étnico de raças ali, né, que mais cedo ou mais tarde, com certeza, esses pequenos conflitos poderiam explodir ali, virar uma guerra maior e causar um tumulto maior. Então, foi realmente o que aconteceu. Pra você ter uma noção, 2 anos antes da guerra, né, entre 1912 e 1913, teve uma guerra ali naquela região chamada de Guerra dos Balcãs. Então, foi um conflito que envolveu vários países da região. Envolveu a Sérvia, Montenegro, a Grécia, a Romênia, a Turquia, a Bulgária. Né? Então, assim, ali já era uma região muito conflituosa. E nas vésperas então, da Primeira Guerra Mundial, teve um conflito maior ainda ali naquela região, que deixou a situação ali bem tensa, né? Os ânimos bem aflorados. E que vai influenciar então no motivo principal que vai eclodir, que vai iniciar o conflito da Primeira Guerra Mundial. Então, para vocês terem uma noção, o que aconteceu? Qual que foi o estopim? O motivo principal que vai levar, né, ao conflito? A Sérvia era uma região, um país dominado pelo Império Austro-Húngaro, mas existia lá na Sérvia um movimento de pessoas lutando pela independência da Sérvia. Não queria, né, que o Império Austro-Húngaro dominasse aquela região. Então, de lá vai surgir um grupo
uma organização, digamos assim, terrorista, né, que defendia uma organização nacionalista da Sérvia, chamada de Mão Negra, que eles vão organizar um atentado contra o filho do imperador austro-húngaro, né, da nação ali do império que dominava eles. Então o que aconteceu? Durante uma visita à Bósnia, que era um território que estava sob controle do Império Austro-Húngaro, enquanto o filho do imperador do Império Austro-Húngaro visitava a Bósnia, inclusive ele estava acompanhado da esposa dele, esse grupo terrorista da Sérvia cometeu um atentado, né? Enquanto ele desfilava em carro aberto, o filho do imperador com a sua esposa ali na Bósnia, esse grupo sérvio terrorista pegou e atirou no casal, né? Deu um tiro neles. Então, esse atentado acabou sendo bem sucedido, né? O príncipe ali, o herdeiro do trono, o arqueduque Francisco Ferdinando e a sua esposa faleceram nesse atentado, e aí isso gerou todo um conflito, gerou todo um desentendimento naquela região. Por quê? Vamos pensar. O imperador austro-húngaro perdeu seu filho. Aí ele foi cobrar do governo sérvio que medidas fossem tomadas, né? Mesmo com o assassino do príncipe ali sendo preso, isso não bastou. Então o que aconteceu? O Império Austro-Húngaro, né, declarou guerra contra a Sérvia. A Sérvia, que tinha uma aliança com a Rússia declarou guerra contra o Império Austro-Húngaro. E aí então isso já começou a mobilizar, né, aquela antiga aliança que a gente falou ali dos blocos, que é a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança, a se organizarem para uma possível guerra mundial. Então, olha lá, o assassinato de um herdeiro do trono de um dos impérios austro-húngaro, de um dos impérios, no caso o Império Austro-Húngaro, vai gerar a declaração da guerra contra um outro país, e aí começa a mover essa mobilização desses países, desses dois blocos, para, né, começar a guerra. Então, olha lá, quando a gente fala nos dois blocos, nos dois times que entraram na guerra, o primeiro time, né, é a Tríplice Aliança. Então, a Tríplice Aliança ela foi formada por vários países, mas eu coloquei aqui para vocês só alguns e destaquei até alguns deles as datas de entrada e de saída na guerra. Então, olha lá, inicialmente a Tríplice Aliança era formada pelo Império Alemão, pelo Império Austro-Húngaro, pelo Reino da Itália. Depois foi entrando outros países, como por exemplo o Império Turco Otomano. Você pode estar falando assim, professor, essa bandeira da Alemanha tá certa? Não é a cor que eu conheço? Então, né, quando a gente fala em impérios naquela época, algumas bandeiras eram diferentes, porque elas representavam outra forma de bandeira, outra forma de governo. Então, olha lá, a Itália, por exemplo, a bandeira que a gente conhece hoje em dia, ela não tem esse escudo, essa coroa, né? São só as três faixas da cor verde, branca e vermelha. Assim como o Império Alemão, né? A bandeira da Alemanha que a gente conhece é preta, vermelha e amarela. Então, por que isso? Como eu disse, nesse contexto, nessa época, nesse século, esses países não eram repúblicas, eram impérios. Então, suas bandeiras eram diferentes. Pra você ter uma noção, a bandeira da Alemanha atual era naquela época da República de Weimar. Por quê? Quando depois acaba a Primeira Guerra Mundial, aí o Império Alemão se torna uma república e eles adotam aquela bandeira que antes era a de Weimar. Então, vamos lá. Se vocês olharem assim, tem poucos países na Tríplice Aliança. Mas é como eu disse para vocês lá no início da videoaula. Quando a gente fala em impérios, como é o caso da Alemanha, Império Austro-Húngaro e Turco-Otomano, a gente tem que imaginar que por trás deles estão vários outros países menores
que eram dominados por eles e que vão lutar por eles nessa Primeira Guerra Mundial, ok? Então, a Itália inicialmente vai estar na Tríplice Aliança, mas se vocês olharem ali, ela vai ficar só de 1914 a 1915. Por quê? Ela vai virar casaca, ela vai trocar de lado, ela vai para outro bloco, para outra tríplice. Por quê? Porque o grupo de lá vai oferecer algumas vantagens para a Itália, territórios, vão fazer alguns acordos que vão fazer ela mudar de lado, mudar de time, ok? Já os países da Tríplice Entente, eu usei a mesma lógica, só coloquei alguns para vocês e coloquei as datas de entrada e saída de alguns deles, para a gente entender o contexto. Então, olha lá, quando a gente fala no início da Tríplice Entente, os três cabeças do time foi a França, o Império Britânico e o Império Russo. Mas a Rússia não vai ficar a guerra toda participando. Eles vão sair lá em 1917, um ano antes da Primeira Guerra Mundial acabar, porque vai acontecer uma revolução lá na Rússia, que é a Revolução Russa, tema da nossa próxima videoaula, inclusive, que vai obrigá-los a saírem do conflito e deixarem, né, o Império Britânico, a França e as outras nações menores que estavam apoiando se virarem ali na guerra. E aí depois, com a saída da Rússia, né, praticamente ali, as datas quase coincidem, entra os Estados Unidos como uma grande potência para firmar e levar a Tríplice Entente à vitória. Mas a gente vai conversar melhor sobre isso no decorrer da aula. Então aqui também na Tríplice Entente tem o papel do Brasil, né, que vai entrar no finalzinho da guerra, em 1917, 1918. E eu coloquei também ali o reino da Itália, né? Como eu já disse para vocês, que ele virou a casaca, ele trocou de time por interesses econômicos, interesses territoriais. Então, olha lá, você pode falar, nossa, professor, é Inglaterra, é Império Britânico, porque cada hora você fala uma coisa. Qual que é a diferença entre eles, né? Quando a gente fala em Inglaterra, é só o país da Inglaterra. Agora, quando a gente se refere, por exemplo, à Grã-Bretanha ou Império Britânico, a gente está se referindo a uma união entre Inglaterra, Escócia e País de Gales, que são ali vizinhos, né? Fazem parte ali da mesma região, do mesmo, da mesma ilha, do mesmo arquipélago ali. Então, quando aparece esse termo Império Britânico, a gente tem que ter noção que é a união da Inglaterra, Escócia e País de Gales. Outro termo que é muito comum a gente ouvir por aí, né, quando a gente se refere à Inglaterra, é o Reino Unido. Mas aí quando a gente fala em Reino Unido, é algo maior, mais abrangente, porque além de entrar Inglaterra, Escócia e País de Gales, entra a Irlanda do Norte, que aí forma, né, esses quatro, o que a gente chama de Reino Unido. Mas aqui então, né, quando a gente se refere ao Império Britânico, a gente tem que pensar que é Escócia, País de Gales e Inglaterra. Mais a França, mais o Império Russo, como eu disse para vocês também, né? Cheio de territórios dominados por eles. Então aqui é o mesmo caso da Tríplice Aliança. A gente está vendo só alguns países, mas tiveram vários outros por trás, principalmente ali do Império Britânico e do Império Russo. Por exemplo, a Inglaterra teve a Índia, né? E outros países da África, do continente africano. Quando a Primeira Guerra Mundial ela eclode, ela explode, a gente fala que ela foi dividida inicialmente em duas partes, né? Então, o início da guerra, entre agosto e novembro de 1914, a gente fala que a Primeira Guerra foi uma guerra de movimento, ou seja, as tropas inimigas dos dois lados, né? Dos dois lados, se organizaram, se movimentaram rapidamente para tentar atacar o seu inimigo, para tentar conquistar posições, conquistar territórios. E aí depois, então, né, a outra fase da guerra, que vai de 1915 a 1918, né, os 3 anos finais da guerra, a gente fala que foi uma guerra de trincheiras. Ou seja, o conflito não se movimentou mais, ficou cada um ali do seu lado, no seu território dominado, trocando tiros, né, brigando, disparando armas contra os seus rivais. Então, inicialmente, qual era o plano da Alemanha, né? Era fazer essa guerra de movimento, era tentar conquistar
território inimigo. Então, para vocês terem uma noção, qual que era o plano inicial da Alemanha? Dominar a França. Mas, para dominar a França, ele tinha que passar por outro território, por um outro país, que naquela época era neutro, que era a Bélgica. E aí a Alemanha, né, não se importou com isso. Foi lá, invadiu a Bélgica, país então neutro, que nem estava envolvido no conflito, para conseguir chegar, né, e atacar a França. Então isso obrigou a Bélgica, né, depois dessa invasão, a escolher um lado na guerra, a abandonar essa posição de neutralidade e ir para o lado de quem? Para o lado francês, para o lado da Tríplice Entente. Então eu trouxe para vocês um mapa aqui que a gente consegue ver mais ou menos como que estava dividido os times, né, os blocos combatentes na Europa durante a Primeira Guerra Mundial. Então olha lá, os territórios que estão em roxo, eles representam a Tríplice Aliança. Então a gente vê ali o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, a Bulgária e o Império Otomano. Enquanto os países da Tríplice Entente são representados ali por verde. Então a gente vê ali o Império Russo, a Romênia, a Grécia, a Sérvia, Montenegro, Itália, França, Portugal e a Grã-Bretanha, então que eu falei para vocês, né? Inglaterra e os seus países vizinhos ali. Enquanto alguns se mantiveram neutro, como a Noruega, a Suécia, a Islândia, a Espanha, a Suíça, que a gente vê no mapa então sendo representado pela cor branca. Então, olha lá. Então, inicialmente, tiveram poucos avanços dessa guerra de movimento, poucos territórios que essas invasões realmente geraram alguma conquista. Então, depois disso, a guerra, como eu disse para vocês, virou uma guerra de trincheiras, uma guerra estática, uma guerra parada, cada um do seu lado trocando tiros, né? Trocando ofensas, trocando violência. Então, se vocês olharem o mapa novamente, vão perceber que tem algumas linhas, alguns traços é, que passam por esses territórios. Ou seja, frentes. O que são essas frentes? Os lugares que tiveram batalhas. Então, teve batalhas do que a gente chama de frente ocidental e batalhas do que a gente chama de frente oriental. Então, pra vocês terem uma noção, quando essas guerras de trincheiras começaram, né, alguns combates foram realizados ali no território francês, no território belga e no território suíço, que a gente consegue ver, né, essas linhas vermelhas ali passando na Bélgica, na França e até mesmo ali na Suíça. Então, essa região que teve esses conflitos ali, a gente chama de frente ocidental da guerra. Já as partes que estão representadas por linha mais escura, né, principalmente ali que pega o Império Russo, o Império Austro-Húngaro, a Sérvia e a Grécia ali, a gente já começa a falar que essa região seria, né, a frente oriental da guerra, ok? Então vamos entender como que essa guerra desenvolveu, as principais características dela. Então a gente está falando guerra de trincheira. O que é uma trincheira, professor? A trincheira era uma vala, ou seja, uma espécie de um túnel, de um buraco que os soldados cavavam. Normalmente esse buraco, né, tinha uma profundidade de mais ou menos 2 metros, 2 metros e 30 de largura, né? E aí então as tropas cobriam essas valas, faziam barricadas de sacos de areia, colocavam arame farpado, né, para proteger os seus soldados. E aí, então os soldados ficavam ali escondidos, trocando tiro com as trincheiras inimigas. Mas eles falam, nossa, essa trincheira é como? É reta? Não, eles iam fazendo uma galeria, né? Ela ia encurvando, ela fazia vários movimentos pela terra. Por quê? Para dar tempo de, caso algum ataque mais forte vir do lado inimigo, eles conseguirem fugir para uma outra direção, se reorganizarem em outro canto. Então, assim, era vários caminhos, vários, digamos assim, túneis,
né, que formavam essas trincheiras. Então, essa região que essas trincheiras ficavam era o que a gente chamava de região, né, de terra de ninguém, porque era um lugar de combate muito intenso, né, onde muitas vidas foram perdidas. E ali aqueles soldados ficavam semanas, meses, lutando insensavelmente, e tendo que conviver com todas as mudanças climáticas, com o frio, com a chuva, com o sol intenso, né, com a neve. E ali, né, tentando defender essa posição, tentando conquistar a posição inimiga. Então imaginem a situação da vida, né, nesse front, essa frente de batalha que era uma trincheira. Esses soldados eles ficavam ali isolados. E aí, de tanto trocar tiros, trocar bombardeios entre eles, os que iam morrendo ia ficando ali na trincheira mesmo. Então aquele soldado tinha que ficar lutando ali em meio a cadáveres. Esses corpos apodrecendo. Então isso passava muita doença para eles. Eles ficavam ali sem conseguir sair, convivendo em meio a esses destroços, a esses corpos, né, numa situação assim desesperadora. Então, pra vocês terem uma noção, era muito comum ali muitos soldados morrerem de doenças. Tinha uma doença chamada febre de trincheira, né? Que era uma doença que causava fortes dores no corpo, febre alta, e até tinha o pé de trincheira, era uma micose que ela dava no pé. Porque pensa ali, o povo no meio do barro, da terra, né? Tomando tanto tempo, tomando ali as condições climáticas. Essa micose, ela causava uma gangrena no pé. Tinha que cortar o pé da pessoa, descolava a sola do pé. Então pensa, né, a situação desses soldados. Eles não tinham banheiro, eles tinham que fazer as necessidades deles ali em qualquer lugar, em buracos, muitas vezes causado por granadas, causados por algum tiro, eles iam lá e evacuavam. Eles não conseguiam cozinhar direito, eles tinham que comer comidas enlatadas que vinham, né, de suprimento da guerra. No máximo que eles tinham era um fogareiro, né, um fogãozinho ali para eles esquentarem os seus alimentos. Então, assim, a coisa era horrorosa, né? Mas é lógico que em meio a essa guerra, a esse caos, essa situação desesperadora, né, passando fome, morrendo e tal, quando existe uma certa trégua entre as batalhas, os combates, esses soldados arrumavam alguma forma de se distrair, né? Então é muito comum relatos, registros, que nesse tempo livre que os soldados tinham, eles iam jogar baralho, eles iam contar piada, eles iam fazer artesanato, algum objeto usando balas, cartuchos, as cápsulas que sobravam ali dos disparos. Eles tinham que fazer alguma coisa, né, para ocupar sua mente nesse tempo de ócio, ali, de paz, entre aspas, que eles tinham. Era comum eles terem bichinhos de estimação também ali para agradar eles, para distraí-los, né? Então, assim, tinha que encontrar alguma forma de passar esse período tão conturbado sem enlouquecer, né? É lógico que quando a gente fala assim, enlouquecer é até difícil, porque a gente vai ver que muitos soldados que voltaram, né, que sobreviveram a essa guerra, ou como qualquer outra guerra, eles voltam cheios de traumas, né? Não podem escutar um barulho alto, voltam com crise nervosa, com depressão, com várias outras enfermidades causadas devido ao grande estresse, né, ao grande trauma que é uma guerra. Então, olha lá, se essa guerra foi possível e ela causou, né, tantos estragos assim, é porque, como a gente viu, esses países envolvidos, eles investiram na tecnologia. Eles investiram, né, na tecnologia da destruição, nos armamentos, na indústria bélica, na indústria química, para desenvolver armas potentes que causassem mais estragos aos seus inimigos. Então, para vocês terem uma noção, a gente vê aqui uma foto, né, de soldados australianos usando máscara de gás, porque vai ser usado
né, uma indústria química pesada nesse conflito. Gases venenosos, gases que causavam estragos, né, mortais à população, aos combatentes. Então, assim, dos exemplos mais terríveis, né, da tecnologia que foi usada ali para causar mortes na Primeira Guerra Mundial foi as experiências em 1915 que os alemães tiveram lançando gás cloro, né, contra o exército francês e o exército franco-argelino, né? E em 1916, se tem uma noção, aí surgiu uma outra substância mais destrutiva ainda, que foi o gás mostarda, que tem esse nome devido à coloração dele, que era amarelada, né? E que, pra você ter uma noção, esse gás ele entrava na via respiratória dos soldados, ou da população ali que foi atacada, e ele queimava as pessoas por dentro, ele causava erupções na pele. E isso então, né, levou a muitas baixas durante o conflito. Foi aí então que obrigaram as tropas a usarem máscaras, né, a indústria bélica a produzir cada vez mais esse equipamento para, né, evitar essas grandes baixas que estavam tendo devido a esse armamento, né, aos gases, à indústria química que estava sendo utilizada na guerra. Foi nessa época da Primeira Guerra Mundial que passou a surgir, né, uma artilharia pesada com canhões, morteiros, metralhadoras, vários tipos de lançadores de projéteis que acabaram, né, levando essas guerras de trincheira a um conflito mais intenso. Vai ser também na Primeira Guerra Mundial que vai começar a usar os aviões para bombardear os inimigos, a usar os balões dirigíveis. Né? Inicialmente eles vão usar os balões dirigíveis, mas como eles eram muito lentos, depois eles vão ser substituídos pelos aviões, que eram mais rápidos e acabavam então tendo um poder maior. Né? Então, na guerra, principalmente na Primeira Guerra Mundial, outro avanço que vai ter vai ser pelos mares. Então, além dos navios de guerra, que já era assim comum até antes dessa Primeira Guerra Mundial, surge o submarino, né? Ou seja, uma embarcação que submerge, que entra embaixo da água e consegue fazer um ataque surpresa, né? Consegue afundar navios destruindo o seu casco por baixo. Né? Então, assim, o submarino foi um grande avanço, foi uma grande tecnologia e que ajudou, né, a intensificar, a definir assim os confrontos na Primeira Guerra Mundial. Então eu trago para vocês aqui algumas fotos que representam as armas e a artilharia utilizada na Primeira Guerra. Então a gente consegue ver alguns soldados com lança-chamas, com morteiros, né, que é tipo um canhãozinho que você coloca uma bala, um projétil, e aí ele lança. As metralhadoras, que são bem diferentes dos modelos que a gente conhece por filmes, né? Os modelos mais recentes. Tinha os obus, que eram uma espécie de um canhão maior, só que ele consegue atirar as balas num movimento mais curvilíneo. Tinha essas artilharias pesadas, esses grandes canhões, né? Tinha até umas artilharias menores que eram transportadas por cavalo, móveis. Então, assim, a tecnologia utilizada da Primeira Guerra Mundial, ela se destaca em várias armas, várias táticas diferentes. Aqui a gente consegue ver algumas fotos que representam as granadas, né, utilizadas na Primeira Guerra, os gases tóxicos por eles utilizados. Então a gente consegue ver aqui alguns modelos de granada de mão sendo lançada pelos soldados. Tem aquela granada que é mais redondinha e tem essa granada de mão que ela é mais comprida. Tipo, tem um cano, uma espécie de uma alça, de um cano ali para você conseguir, né, jogá-la mais longe, fazer um movimento melhor. A gente consegue ver então algumas tropas fugindo dos gases tóxicos, algumas até agonizando devido, né, a esses gases que foram utilizados. Tem essa foto que é bem interessante de vítimas de armas químicas. Então olha lá, né, o povo com os olhos vendados,
porque esses gases às vezes queimavam os olhos das pessoas, causavam cegueira também. E a gente consegue ver alguns soldados protegidos utilizando máscaras. Olha que engraçado, até os cachorros estão com máscara de gás também, né, para protegê-los dos ataques tóxicos. Na Primeira Guerra Mundial também surgem então os tanques de guerra. Cada país tinha ali os seus modelos específicos, né? Alguns eram melhores para passar sobre as trincheiras, outros não. Então, assim, cada exército, cada nação tinha suas particularidades nos seus armamentos, nos seus uniformes, nas suas táticas de combate. Né? A gente vê também aqui alguns aviões utilizados na Primeira Guerra Mundial. Então é a primeira vez, primeiro confronto ali que se utiliza aviões para esse fim bélico é na Primeira Guerra Mundial. E como eu disse para vocês, então, né, os dirigíveis, que antes dos aviões foram usados como uma forma que era mais silenciosa de ataque, não fazia tanto barulho, mas que infelizmente era muito lenta e depois acaba sendo substituída pelos aviões. Os navios, então, né, os encouraçados ou couraçados, esses dois termos são corretos para estar usando, e os submarinos, principalmente a Alemanha, que se destacou inicialmente pelo uso dos submarinos na Primeira Guerra Mundial. Depois outras nações que foram, né, investindo em tal equipamento, em tal tática. Aí vocês podem estar se perguntando, e aí, professor, por onde andam as mulheres na Primeira Guerra Mundial? Elas foram ao combate, né? Elas pegaram em armas e foram pro fronte. Então, a situação da mulher vai ter várias particularidades nesse período. Então, se a gente for notar, graças à Primeira Guerra Mundial, as mulheres vão começar a ganhar uma certa autonomia social, uma autonomia política. Por quê? Como os homens foram para a guerra, milhares e milhares de homens do mundo todo foram convocados para a guerra, abandonaram seus postos de trabalho. As mulheres que antes eram donas de casa, né, eram do lar, eram impedidas pelos seus maridos e pais de trabalharem, elas são obrigadas pela situação a substituírem a mão de obra masculina nas fábricas. Então as mulheres passam a trabalhar como motoristas de bonde elétrico, como piloto de trem, como, ou melhor, maquinista, né, de trem, começa a trabalhar nas fábricas de armamento, nas fábricas de alimento, de diversos objetos, diversos equipamentos. Então, começa a surgir mulheres que eram encanadoras, empreiteiras, eletricistas, elas passam a trabalhar no correio, nos bancos, viram professoras das escolas masculinas, que antigamente assim, mulher dava aula para mulher, homem dava aula para homem, na maioria das escolas, né? E aí, olha só, como estava faltando homem agora, elas começam a ocupar vários espaços, vários lugares nessas sociedades, países europeus principalmente, envolvidos no conflito. É lógico que algumas mulheres, né, um número significativo, foram para o fronte de batalha, mas não como soldadas, né, pegando armas e matando os inimigos. Elas foram como enfermeiras, inicialmente, e depois começaram a trabalhar em serviços auxiliares do exército. Então, assim, motoristas de caminhão que levavam suprimentos, motoristas das ambulâncias, como cozinheiras, como mecânicas, né? Então, a Primeira Guerra Mundial trouxe essa maior liberdade entre os sexos. As mulheres passaram a se vestir diferente, a usar mais cosméticos, a beber, a fumar em lugares públicos, até um linguajar que, né, não era tão comum para aquela mulher que tinha que ficar em casa sobre os cuidados do homem, da sua família. Então, os vestidos, os corpetes passam a ser substituídos pelo quê? Pelas saias, pelos sutiãs, por calça em alguns serviços até, né?
Então, a participação feminina, esse esforço que ela fez na Primeira Guerra Mundial, acabou levando que em vários países no futuro elas começassem a lutar pela questão do direito ao voto e a serem reconhecidas como cidadãs com direitos iguais. Né? Então, olha essas fotos que eu trouxe para vocês que mostram, né, as mulheres trabalhando na Primeira Guerra Mundial. Então, a gente vê em vários momentos elas em fabricação de munições, né, em fábricas de armamento, assim como a gente vê elas ali pintando carros de guerra, ou então como enfermeiras mesmo, né, ali na trincheira com maca buscando soldados feridos. E os animais, né? Qual que foi o papel dos bichos da Primeira Guerra Mundial? Então, né, gente, até os animais foram parar na guerra. Eles foram lutar pelos seus donos, pelas suas nações. Então, os animais eles tiveram um papel importante na Primeira Guerra Mundial. Por muito tempo, nas guerras mais antigas, eles faziam parte dos exércitos e do armamento bélico. Então, na Primeira Guerra Mundial, por mais que houvesse agora uma tecnologia armamentista, os animais ainda eram necessários em algumas funções. Então, por exemplo, esses animais, muitos eram usados para transportar objetos, transportar mercadorias, por exemplo, cavalo, né, para carregar armamento, para carregar o soldado. O camelo também foi muito utilizado, porque a gente tem que lembrar que teve conflitos na África, né, e na Ásia, que envolveu alguns países é, que têm essa influência árabe, que esse animal é comum na região e eles eram, né, colônia, eles eram território ali dos impérios envolvidos na guerra. Então, assim, teve exércitos que usaram camelos, teve exércitos que usavam cavalos, teve exércitos que usavam mulas para transportar os mantimentos, transportar os armamentos, bois e outros bichos também com outras funções. Então, por exemplo, teve cachorro. Os cachorros eram utilizados muito para detectar o inimigo, né? Para levar, como fala? Medicamentos, transportarem curativos para algum soldado ferido que estava em algum lugar mais distante. Uh, Pombos, né, algumas aves foram usados para levar mensagem. Então tinha pombo que colocava uma mensagem ali na patinha dele, o pombo era treinado para voar até um certo território e deixar a mensagem ali para outra tropa. Teve também na Primeira Guerra Mundial as primeiras tentativas de usar os pombos para fazer monitoramento aéreo, tipo, colocar uma câmera fotográfica do pombo para ele sobrevoar uma região e fotografar aquela região e ver onde as tropas estavam alojadas, tropa inimiga, e organizar o seu ataque. Então, assim, já tiveram as primeiras experiências usando esses animais para isso. Teve caso de gatos que além dos gatos ali distraírem as tropas, os soldados, né, como bichinho de estimação, assim como o cachorro, os gatos eles comiam os ratos ali nas trincheiras. Porque pensa, aquele monte de soldado lutando, corpos, né, aquele lixo reunindo, se juntando ali naquela trincheira, era muito comum terem ratos lá. E aí com os ratos vinham o que? As doenças. Então os gatos ficavam ali, né, para se alimentarem, ajudarem nesse controle na trincheira. Foi comum também usarem animais de circos. Então, como a gente vê nessa foto aqui, elefantes, macacos, alguns animais assim eram usados, pegos do zoológico, pegos do circo, para colocar eles para desenvolver algum serviço. Então, por exemplo, o elefante. Ele é usado para carregar madeira, carregar coisas pesadas de um lugar para o outro. Né? Então essas fotos são bem emblemáticas, porque elas mostram os animaizinhos nas suas várias funções. O elefante carregando peso, o cavalo para levar o soldado, inclusive olha lá o cavalo de máscara de gás, né? Olha ali um cão bombeiro, né, levando ataduras, levando medicamento para o soldado na guerra, cão mensageiro, o pombo com a câmera para fazer o monitoramento e o gatinho ali, né, fazendo companhia para o soldado. Então assim, os animais tinham além dessa função de guerra,
de ajudarem nessa parte do conflito, eles ajudavam também na moral do soldado, né? Uma distração e tudo mais. Bem, a gente sabe que o Brasil, né, foi o único país da América Latina a entrar na Primeira Guerra Mundial. Então, como a gente já viu lá na aula do Brasil República, inicialmente o Brasil não tinha a intenção de entrar no conflito. Pelo contrário, a intenção dele era permanecer neutro e continuar mantendo relações comerciais com todos os países envolvidos, né? Vendendo seus produtos para eles e gerando mais lucro, mais desenvolvimento econômico para a nação. Mas infelizmente, né, em 1917, em 5 de abril, alguns navios brasileiros passaram a ser atacados por submarinos alemães, né? Vários navios brasileiros foram afundados com mercadoria brasileira por submarinos alemães, e aí isso vai começar a levar uma mobilização popular aqui no Brasil para que o Brasil entrasse na guerra. Então, o presidente da época acaba declarando guerra contra a Alemanha, e aí então, né, ele entra oficialmente se aliando à Tríplice Entente, se aliando aos Estados Unidos, ao Império Russo, à França, à Inglaterra e fechando ali o acordo de guerra com eles. Então, assim, o papel do Brasil não foi assim, nossa, que significativo, né? Mas ele enviou médicos, enviou alguns pilotos de avião, enviou alguns navios para fazer monitoramento, patrulhamento em algumas áreas do Oceano Atlântico. Então, assim, teve uma participação tímida, mas significativa, né, de certa forma, nesse conflito. E aí isso acabou gerando muitos benefícios para o Brasil, porque o Brasil acabou gerando acordos internacionais com essas nações da Tríplice Entente, fornecendo matérias-primas para eles, como borracha, né, ou até mesmo produtos agrícolas como café, cacau e açúcar. E também, querendo ou não, isso obrigou o Brasil a desenvolver a sua indústria em alguns aspectos, já que ele não conseguia comprar esses produtos da Europa, que estavam todos os países envolvidos na guerra e utilizando esses produtos. Isso obrigou, então, o governo brasileiro também a investir na indústria brasileira em alguns segmentos que até então o Brasil não tinha essa cultura e dependia de países estrangeiros. Bem, a gente viu então que em 1917 a Rússia ela é obrigada a sair da guerra. Por quê? Lá na Rússia teve uma revolução, a Revolução Russa. O governo de lá, que até então era um império, né, governado por um czar, ele foi derrubado por um grupo político formado por partidos do povo, digamos assim, e aí tem a Revolução Russa. E quando o imperador russo sai do poder e esse governo popular assume a Rússia, uma das medidas foi tirar a Rússia da guerra, foi atender à vontade do povo russo, que estava já há 3 anos na guerra e estavam cansados, muitas baixas, muito prejuízo, fome, miséria naquela região. Com a saída da Rússia, a chegou-se a imaginar, né, que as coisas estavam perdidas para Inglaterra e para a França. Mas quem que aparece na guerra agora? Os Estados Unidos da América. Então, desde o começo do conflito, os Estados Unidos ele tentou se manter neutro. Ele tentou ficar ali de fora só fornecendo o quê? Armas, produtos, empréstimos para os países na guerra. Principalmente para a Grã-Bretanha, né, para a Inglaterra. E aí, então, como a Rússia estava ali saindo da guerra, a situação estava bem complicada para o time da Inglaterra, o que os Estados Unidos pensa? Olha, eu vou ter que me intervir, vou ter que entrar nessa guerra, porque se o lado que eu fiz empréstimos, que eu estou vendendo as minhas coisas, perder esse conflito, eu vou tomar prejuízo. Eu não vou conseguir receber esses empréstimos, eu não vou conseguir, né,
ter os meus lucros esperados. Então, isso acabou brigando que em abril de 1917, após alguns navios americanos serem também, né, atacados por submarinos alemães, os Estados Unidos declarar guerra contra a Alemanha e entrar do lado francês, do lado da Grã-Bretanha no conflito. E aí, então, isso gerou um desequilíbrio na guerra. Por quê? Os Estados Unidos entram no finalzinho da guerra, era uma nação em desenvolvimento, bem rica, com muitos armamentos potentes. E aí, então, ele entra ali descansado na reta final da guerra para apoiar os aliados. E realmente consegue levar os aliados à vitória em novembro de 1918. Então, olha só, eu trouxe para vocês aqui uma imagem bem emblemática da guerra, né? Um cartaz que mostra o tio Sam com a seguinte frase: eu quero você para o exército dos Estados Unidos. Então, é um cartaz, né, do governo americano usando a persuasão para chamar voluntários para a guerra, para o povo se alistar e lutar na Primeira Guerra Mundial. E aparece a figura do tio Sam, né? Que nem existe esse tio Sam, não foi uma pessoa que existiu realmente. Ele é um personagem criado pelo governo para representar o que? O americano, o Estado, né? O governo americano. E a gente vê o tio Sam, né, em vários lugares aí, desenhos, filmes, essa representação aí do governo americano. Enfim, a Primeira Guerra Mundial é vencida pelos aliados em novembro de 1918, e aí em janeiro de 1919 vai começar algumas reuniões internacionais para fazer um tratado de paz, para fazer um acordo entre essas nações, né, envolvidas diretamente ou indiretamente no conflito. Então, para vocês terem uma noção, em janeiro de 1919, foi iniciada a Conferência de Paris, que reuniu 32 países, no caso, só os países do time dos aliados, né? Os países derrotados não participaram dessa conferência. E lá, então, foi estabelecido a Liga das Nações, né? Ou seja, como eu já disse para vocês anteriormente, um órgão que veio antes da ONU, da Organização das Nações Unidas, para discutir ali uma forma de manter a paz no mundo, de acabar com o conflito, decidir os acordos finais entre os lados, né? Então, naquela época, o presidente americano Woodrow Wilson, ele achou que era melhor que com o fim da guerra, os países derrotados, né, não tivessem que indenizar ninguém, que esquecesse as coisas, cada um tomasse os seus rumos, ninguém ia perder território, nem ganhar território com a guerra, ninguém indenizar ninguém. Então ele tentou fazer, né, um acordo que tinha 14 princípios com essas ideias que eu falei para vocês, que tentavam equilibrar as relações internacionais entre esses países que se envolveram no conflito. Então, tanto que essas ideias desse presidente americano, ela recebeu o nome de 14 pontos, né? Mas o que aconteceu? Os países vencedores, ali a França, a Grã-Bretanha, né, principalmente, não acataram essa ideia do presidente americano. Pelo contrário, eles queriam que os países derrotados se responsabilizassem pela guerra, que eles arcassem com o prejuízo, que eles indenizassem os países vencedores. E aí então, né, coube à Alemanha ficar com todo o ônus, com todo o prejuízo da guerra. Então, a Alemanha teve que negociar separadamente com a França, com a Inglaterra, né? E aí, nessas negociações, a Alemanha tomou muitos prejuízos mesmo. Ela teve que devolver territórios, tipo a Alsácia-Lorena lá para a França. Lembra que eu falei para vocês lá que na guerra contra Napoleão eles tinham perdido para a Alemanha esse território? Então, devolveram para a França após a guerra. E foi colocado contra a Alemanha várias limitações
para ela. Então, por exemplo, o exército alemão estava proibido de recrutar novos soldados a partir daquela data. Eles não iam poder mais do que ter 100 mil soldados ali no seu território. Eles iam ficar proibidos de terem tanques de guerra, ter artilharia pesada, aviões de guerra. A marinha alemã foi desmontada. Os alemães foram obrigados a entregar às nações vencedoras vários armamentos que eles tinham. Então, assim, a intenção da França, a intenção da Inglaterra era acabar com a Alemanha de uma vez por todas, era deixá-la na vergonha mesmo, sem qualquer influência, o poder de fogo que gerasse uma nova guerra, um novo conflito. Então, desse tratado de paz, né, a Alemanha saiu muito prejudicada do conflito. Mas qual que foi as consequências da Primeira Guerra Mundial? O que isso mexeu, então, com o mundo, com a Europa, e fez esse fato ser tão marcante para a história mundial? Então, além das milhares de perdas humanas, né, que a gente viu que foram números gigantes, números homéricos, teve também, né, os danos ambientais. Vamos pensar, quando a coisa não foi poluída, mar de navio afundando, ou então campos que foram destruídos, florestas devido aos armamentos utilizados no combate. Então teve esse impacto ambiental também, que vale a pena estar mencionando. Mas, politicamente falando, né, o que aconteceu de interessante? Os países da Europa, que antes eram credores, ou seja, ricos, que faziam empréstimos para o mundo todo, tipo a Inglaterra, a França, no final da guerra eles saíram o quê? Todos endividados, né? Eles saíram devendo para outras nações, principalmente os Estados Unidos, de quem eles pegaram, né, 10 bilhões de dólares naquela época. Então, se antigamente, antes da Primeira Guerra Mundial, a Europa era o centro do mundo, a Grã-Bretanha, a França eram super influentes, e a Grã-Bretanha então era a primeira no mundo. Após a Primeira Guerra Mundial, a Europa saiu arrasada, com alto prejuízo, com altas dívidas, e os Estados Unidos então saem por cima. Eles viram a principal potência mundial. Eles conseguiram reunir dinheiro através dos empréstimos, entraram tarde no conflito, né? Então eles conseguiram gerar mecanismos para se desenvolverem, prosperarem na próxima década. A guerra trouxe várias greves entre operários pelo mundo todo, porque o povo estava descontente com o conflito, com a fome, com as mortes, com tudo que uma guerra traz como consequência. Né? Nós vimos então que a mulher ganhou mais liberdade, já que ela foi substituir o homem na frente de trabalho ali. Pra vocês terem uma noção, a guerra acabou em 1918, não foi? No mesmo ano, as mulheres ganharam o direito do voto na Inglaterra. É lógico que não eram todas, eram as mulheres com mais de 30 anos. Mas isso já mostra o quê? Que a mulher estava ganhando um certo reconhecimento pelo seu papel social, principalmente desempenhado ali no período de guerra. Vai ser nessa época, então, assim, após a guerra, vai começar a surgir pela Europa vários governos autoritários, que a gente vai estar estudando, então, futuramente, na Itália, na Alemanha. Vão surgir, então, assim, grandes líderes que vão levar os seus governos, as suas nações, com um punho de ferro, digamos assim. Mas com o fim da Guerra Mundial, foi o fim de alguns impérios. Então, a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e o Turco Otomano, eles foram divididos, ou melhor, subdivididos em territórios menores que deram origem a vários novos países da Europa. Então, se a gente olhar o mapa que tem aí na tela, vocês vão ver que a Rússia, o Império Russo, ele foi dissolvido em vários territórios, que são esses que estão representados pela cor rosa escura. Então surgiu a Finlândia, a Estônia, a Letônia, a Lituânia, a Polônia, tudo, né, de territórios que antes faziam parte do Império Russo. Enquanto isso, a Alemanha, né, também
perdeu alguns territórios. O Império Austro-Húngaro também foi subdividido em algumas nações, como a Tchecoslováquia, a Hungria, a Romênia e a Iugoslávia. Então, olha como a Primeira Guerra Mundial teve um impacto muito grande, principalmente essas questões de fronteiras, de independências de várias nações após esse período. Então, como eu falei para vocês, a economia norte-americana saiu, né, com grande prosperidade, com grande influência no final da Primeira Guerra Mundial. Então a gente vai ver, né, que por mais que mexeu com a Europa, a Primeira Guerra Mundial, em pouco tempo depois, né, o mundo ia passar por outras situações turbulentas, como a crise de 29, lá nos Estados Unidos. Então, a prosperidade americana, né, vai durar pouco tempo inicialmente. E também, futuramente, esse sentimento de revanche, né, da Alemanha, que foi humilhada na Primeira Guerra Mundial, vai estar levando, 20 anos depois, a um novo conflito, né, uma Segunda Guerra. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, entendido um pouquinho. Eu sei que tive que falar bem correndo sobre os fatos, mas quem quiser se aprofundar mais, releia com calma o material disponibilizado, procure outros materiais, outras fontes de estudo, que esse é um assunto bem interessante, bem vasto, que infelizmente não dá tempo para entrar em tantos detalhes com vocês, ok? Então, fico aguardando as atividades que eu vou estar disponibilizando para vocês. Me enviem, como sempre, pelo Facebook, pelo WhatsApp, para correção. Então, um ótimo dia para vocês e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!